Depois de uma década inteira acompanhando essa história, depois de 5 temporadas que se arrastaram por anos, finalmente chegamos ao fim de Stranger Things. E a pergunta que não quer calar é: valeu a pena esperar tanto tempo para esse final? A resposta não é simples. É algo que depende muito do que você buscava nessa série e do quanto você está disposto a relevar em nome de tudo o que foi construído até aqui. O episódio final tem muitos problemas. Problemas de lógica, de ritmo e de escolhas narrativas. Mas ao mesmo tempo tem algo ali que funciona num nível emocional que eu não esperava. E isso me deixa numa posição estranha, porque metade de mim quer criticar duramente as falhas evidentes, enquanto a outra metade reconhece que o coração da história acertou onde realmente importava. Vamos começar pelo óbvio: o espetáculo visual tomou conta de tudo. Aquela série intimista sobre crianças numa cidade pequena enfrentando forças sobrenaturais virou um blockbuster inflado, cheio de efeitos digitais, batalhas épicas e uma escala que simplesmente não combina com o que a série sempre foi. O confronto final parece um filme de super-heróis genérico, com portais se abrindo, criaturas gigantescas destruindo paisagens alienígenas, heróis voando pelos céus. Cadê aquela tensão das primeiras temporadas? A trama do episódio é relativamente direta, mas cheia de conveniências. Vecna captura um monte de crianças para usar como baterias psíquicas num ritual que vai fundir as dimensões. Eleven, Kali e Max precisam mergulhar nas memórias distorcidas do vilão para interromper o processo, enquanto o resto do grupo literalmente desce para o mundo invertido para destruir o corpo físico dele. Simples, né? Só que nada disso faz muito sentido quando você para pensar. Como é que as memórias do Vecna funcionam exatamente? Ele se lembra de eventos que aconteceram em lugares onde ele nunca esteve? A série mostra cenas completas com diálogos e ações de outras pessoas como se fossem gravações de câmeras de segurança. Mas memórias não funcionam assim. A gente só se lembra do que viveu, do seu ponto de vista. É um daqueles detalhes que você ignora quando assiste porque a cena é legal, mas depois fica martelando na cabeça. De repente, todo mundo pode simplesmente escalar entre dimensões como se tivesse subido uma montanha. O mundo invertido, que sempre foi retratado como um lugar tóxico, cheio de esporos venenosos e criaturas hostis, agora é só um cenário onde o pessoal passeia tranquilamente. Aquela sensação de perigo constante, de que cada segundo ali era arriscado, simplesmente evaporou. Outro ponto que me incomodou foi personagens ganhando habilidades do nada. A Nancy passa a série inteira sendo apresentada como alguém comum, sem treinamento militar, e de repente ela está liderando operações táticas como se fosse uma veterana de guerra. Não tem transição e não tem justificativa. Simplesmente acontece porque o roteiro precisava que ela fizesse algo relevante nessa temporada. O combate final é onde as coisas ficam realmente bizarras. Eleven voa pelos céus como se fosse a Capitã Marvel, brilhando, destruindo tudo no caminho, entrando literalmente dentro do corpo do monstro gigante. É visualmente impressionante, mas parece de outra série. Enquanto isso, a Nancy e o resto do grupo estão no chão atirando com armas numa criatura do tamanho de um arranha-céu. Sério, vocês realmente acham que balas vão fazer alguma coisa? E tem Steve e Dustin, que inexplicavelmente decidem ficar bem embaixo da criatura, esfaqueando com lanças. É quase cômico, qualquer movimento daquela coisa e eles viravam panqueca. Stranger Things sempre teve dificuldade com cenas de ação em larga escala. As melhores sequências da série sempre foram as mais contidas, as mais pessoais. Aquela perseguição no laboratório da primeira temporada, o confronto no shopping da terceira, momentos onde o perigo era palpável, onde você realmente temia pelos personagens. Aqui tudo é tão grande, tão exagerado que perde esse impacto emocional. E considerando quão poderosa Eleven se tornou, fica a pergunta: por que ela simplesmente não esmaga o coração do Vecna? Por que não arranca a cabeça dele? Ela já mostrou ter esse nível de poder antes. Mas não, a luta precisa ser prolongada, precisa envolver todo mundo, precisa ter aqueles momentos de quase perdemos antes da virada heróica. Tanto que o Will aparece para ajudar usando a conexão dele com o Devorador de Mentes, empurrando o Vecna para uma estaca. Joyce surge do nada para decapitar o vilão, e não é uma decapitação rápida não, é repetida, brutal, quase sádica. E isso ficou estranho porque a série passou boa parte do episódio tentando criar empatia pelo Henry, mostrando o trauma dele, a origem da dor, e aí termina com ele sendo mutilado de forma grotesca. Todos escapam de volta para o mundo real, mas surpresa, os militares estão esperando para prender todo mundo. Só que não, porque aí Eleven magicamente se teletransporta pro portal, a bomba explode, o mundo invertido é destruído e pronto, problema resolvido. Não me pergunte como, não me pergunte por quê, apenas aceite. E aqui vem uma das partes que mais me irritou. As consequências simplesmente desaparecem.
18 meses depois, tá todo mundo livre, feliz, se formando no ensino médio. Ninguém tá preso, ninguém tá sendo processado, ninguém tá enfrentando repercussão nenhuma por ter invadido instalações militares, destruído equipamentos de milhões de dólares ou matando dezenas de soldados. Quando perguntaram para os criadores o que aconteceu com esses militares, a resposta foi que eles saíram da cidade. Como assim eles saíram da cidade? Isso é preguiça narrativa na cara dura. É não querer lidar com as consequências lógicas das ações dos personagens porque isso vai atrapalhar o final feliz que querem entregar. A Dra. K, que foi construída como uma antagonista implacável, obcecada em capturar Eleven, simplesmente desaparece da história. Não tem resolução, não tem explicação, ela só some. E o triângulo amoroso entre Nancy, Steve e Jonathan, que foi arrastado por temporadas, acabou resolvido da forma mais anticlimática possível. A Nancy escolhe a carreira e fica sozinha. A série termina com uma última sessão de RPG no porão. Mike, Dustin, Lucas, Will e Max, todos ali jogando dados, relembrando as aventuras. É uma cena carregada de nostalgia, de melancolia, de consciência de que aquela fase acabou. E eu admito, funcionou comigo. Apesar de todos os problemas, apesar de todas as falhas, aquela cena funciona. Porque no fundo, é disso que Stranger Things sempre tratou. Não era sobre monstros ou dimensões alternativas ou conspirações governamentais. Era sobre amizade, sobre crescer, sobre aquele momento específico da vida onde tudo parece possível, onde a imaginação é mais real que a realidade, onde um jogo de RPG no porão é a coisa mais importante do mundo. E aqui eu preciso admitir que errei. Errei quando critiquei a série por não amarrar todas as pontas soltas, ou por não explicar cada detalhe da mitologia, por deixar perguntas sem respostas. A internet passou anos criando teorias elaboradas, dissecando cada cena, especulando sobre conexões cósmicas e significados ocultos. E no fim, a série jogou tudo isso fora e confirmou que o RPG sempre foi mais que um hobby para os personagens. Era uma ferramenta de processamento emocional, uma forma de lidar com traumas, de enfrentar medos, de criar laços que transcendem o jogo. Aquelas crianças usaram o D&D para dar sentido ao mundo que não fazia sentido, para ter controle numa fase da vida onde tudo parece caótico. E depois de tudo, eles não voltam para aquele porão para reviver o passado, mas para se reconectar com quem eles eram, para lembrar que apesar de tudo que mudou, apesar de todas as responsabilidades e pressões da vida adulta, ainda existe aquele núcleo de amizade, aquela essência que define quem eles são. A cena do Mike observando a irmã mais nova jogando RPG com os amigos dela é a série olhando para a própria herança. É a esperança que novas gerações descubram essa ferramenta, usem ela para crescer, para criar memórias, para desenvolver empatia e criatividade. É o ciclo continuando. Porque RPG é isso. Você pode jogar a vida inteira, mas nunca vai ser igual àquela fase específica da adolescência. Aquela sensação de possibilidade infinita, de aventura genuína, de acreditar completamente no mundo que estão criando juntos. Isso não volta. A gente envelhece, ganha responsabilidades, perde aquela capacidade de se entregar completamente à fantasia. Mas as lembranças ficam, e elas moldam quem a gente se torna. Então, quando vejo Stranger Things terminando com aquela imagem do livro de RPG sendo fechado, eu entendo o que eles estão dizendo. Não é sobre monstros, nunca foi. É sobre aquele momento de transição entre a infância e a vida adulta, sobre usar a fantasia para processar a realidade, sobre criar laços que duram para sempre, mesmo quando as circunstâncias mudam. Mas voltando aos problemas, porque eles existem e precisam ser discutidos, a temporada inteira sofre de excesso de personagens. Os criadores colecionam personagens como se fossem cartas de Pokémon, e no final tinha tanta gente que metade simplesmente desaparece por episódios inteiros. Não tem tempo de tela suficiente, não tem arco significativo para todo mundo. Eu esperava mortes, esperava que eles tivessem coragem de matar personagens principais para dar aquele peso real à ameaça, para mostrar que as apostas eram genuínas. Mas não, todo mundo sobrevive menos a irmã da Eleven. É o escudo de enredo em ação, aquela certeza que os favoritos estão seguros não importa o quão perigosa a situação pareça. E as explicações dos criadores para os furos de roteiro são frustrantes. Quando perguntaram por que os Demogorgons não apareceram no abismo para defender Vecna, a resposta foi que eles não esperavam o ataque. Cara, o vilão literalmente invadiu a mente do Hopper e da Eleven, ele viu o plano. Como ele não se preparou? Como ele não chamou suas criaturas para defender o lugar mais importante? A explicação real, claro, é que uma batalha contra hordas de Demogorgons seria cara demais e complicaria a cena que eles queriam filmar. Só que admitir isso seria honesto demais. Então eles inventam uma desculpa fraca e esperam que a gente engula. E o Will? Ele está conectado à mente coletiva desde a primeira temporada. Quando queimaram os túneis, ele sentiu dor. Quando feriram as criaturas do mundo invertido, ele sentiu.
Mas agora, quando estão literalmente incinerando o Devorador de Mentes e matando o Vecna, ele não sente nada? Até a escolha de usar 12 crianças no ritual não tem justificativa narrativa. Disseram que gostaram do simbolismo do relógio, não tem significado mais profundo, não tem razão mitológica, só acharam que o número 12 ficava legal visualmente. É desanimador perceber que decisões que pareciam carregar peso simbólico eram apenas escolhas estéticas vazias. A montagem do episódio ficou com cenas curtas demais, pulando entre grupos de personagens sem dar tempo de respirar, sem deixar momentos aterrissarem emocionalmente. Parece montagem de TikTok, feita para prender a atenção a cada 5 segundos, em vez de construir tensão gradualmente. O confronto com o Devorador de Mentes gigante abandona completamente o horror cósmico e mudamos para um espetáculo visual no estilo Godzilla. Ficou parecendo mais Power Rangers do que Stranger Things. Mas apesar de tudo isso, apesar de todas as falhas e problemas e decisões questionáveis, o epílogo funciona. Aquele salto temporal de 18 meses, mostrando todo mundo seguindo em frente, mas carregando as memórias, acerta o tom. A ambiguidade sobre o destino da Eleven, deixando em aberto se ela realmente está viva ou se é só uma ilusão reconfortante, é a escolha certa. Os melhores finais de série fazem isso. Deixam fagulhas acesas, não tentam explicar tudo, confiam que a audiência vai preencher os espaços em branco. Sopranos fez isso, o Batman do Nolan fez isso. São finais que geram debate, que permitem interpretações múltiplas, que respeitam a inteligência do público. A cena do Steve, Jonathan, Nancy e Robin marcando de se encontrar não é sobre manter a amizade, é sobre se reconectar com quem eram, sobre não perder a essência apesar de todas as mudanças. É sobre lembrar que antes de todas as complicações e responsabilidades, eles eram apenas jovens vivendo aventuras juntos. E aquele discurso do Dustin falando sobre o que aquele grupo significou, sobre como aquelas aventuras moldaram quem eles se tornaram, é simplesmente mais efetivo. Não é grandioso e não é cheio de metáforas elaboradas, é só honesto. O final de Stranger Things não é perfeito, longe disso, é cheio de furos, de conveniências, de oportunidades desperdiçadas, mas consegue entregar algo genuíno onde realmente importa. Consegue lembrar que por baixo de toda a parafernália de efeitos especiais e batalhas épicas, sempre foi uma história sobre amizade e crescimento. Vai frustrar quem esperava respostas definitivas para cada mistério. Vai decepcionar quem queria um espetáculo de ação do início ao fim. Mas para quem entende que a jornada sempre foi mais importante que o destino, para quem valoriza a conexão emocional acima da lógica perfeita, vai funcionar. E considerando quantas séries grandes fracassam completamente nos finais, isso já é uma conquista. Não é o final triunfante que redime todos os problemas da temporada, mas também não é o desastre que destrói o legado da série. É um final humano, imperfeito, nostálgico, jogando seguro quando poderia arriscar, mas é sincero, e sinceridade conta pra alguma coisa. Stranger Things, obrigado pelas memórias, obrigado por me fazer lembrar daquelas amizades de infância, porque de vez em quando vale a pena olhar pra trás e lembrar quem você era antes de todo mundo te dizer quem você deveria ser. Se você gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.